Entrevista. Em 23 de setembro de 1997, foi promulgada pelo Congresso Nacional a Lei número 9.503, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Sancionada pela Presidência da República, entrando em vigor em 22 de janeiro de 98, estabelecendo logo em seu artigo 1º aquela que seria a maior de suas diretrizes. Trânsito seguro é um direito de todos e um dever dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. E a comemoração do Código de Trânsito Brasileiro se dá pela conscientização. E para falar em ações voltadas ao trânsito, eu converso a partir de agora aqui na Rádio CBN com a educadora de trânsito, Márcia Pontes. Márcia, muito bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia aos nossos ouvintes e usuários do trânsito. Pois é, Márcia, estamos vivendo a Semana Especial do Trânsito, mas mais do que isso, hoje um dia muito importante, 19 anos do nosso Código de Trânsito Brasileiro, uma referência para o mundo. Só que aqui no nosso país, infelizmente, existe ainda um grande desrespeito diante do nosso código, né, das leis de trânsito. Existe, ele já passou por 32 mudanças, é um código extremamente, ele é flexível. Ele veio para atender, ele trouxe uma grande mudança na legislação. Antes a gente tinha o Código Nacional de Trânsito, né? Nós temos o Código de Trânsito Brasileiro. O que muda? O que mudou? Só para a gente poder entender um pouquinho sobre o impacto direto, há 19 anos atrás, do Código Nacional e depois do Código Brasileiro de Trânsito. Nossa, mudou principalmente a descentralização. Antes, tudo era na esfera dos entes maiores, né? Então, trouxe uma das principais mudanças, a municipalização do trânsito. Os gestores do trânsito nas cidades passaram a resolver os problemas de trânsito a partir da sua realidade local. Antes, a gente ficava esperando que alguém lá em Brasília ou alguém lá na esfera do Detran, no estado, pudesse coordenar. São 295 municípios. Cada município tem a sua peculiaridade, a sua realidade. Isso só no nosso estado, né, Márcia? Só no nosso estado. No Brasil, são quase 6 mil municípios. Né? Então, fica muito difícil para os entes maiores coordenarem tudo. A questão da autogestão, a aplicação do dinheiro da multa, que deve ser para o próprio trânsito, em benefício do próprio trânsito, não é para sustentar o sistema. A gente tem hoje um sistema que quer evitar a infração de trânsito, mas depende do dinheiro da multa para se autossustentar. E isso não é certo. O próprio Denatran, que administra o FUNSET, 80% de todo o dinheiro arrecadado de multa no município, nos municípios brasileiros, no país, eles trancam para a reserva de contingência do governo. Então, aquele dinheiro que deveria ser aplicado em educação para o trânsito não é. E esse exemplo vem de cima e os municípios vêm seguindo. Ninguém divulga onde o dinheiro da multa está sendo aplicado, no que está sendo aplicado, o quanto nós estamos investindo em educação. O Prêmio Nobel de Economia já disse, para cada $1 aplicado em prevenção, você economiza $7 com correção. E eu vejo que ainda a gente tem algumas modificações, né? Começa pelo próprio artigo 1º, que diz que o trânsito é um dever, quer dizer, uma garantia do cidadão e um dever do Sistema Nacional de Trânsito. Mas cada um de nós pode fazer, tem a sua responsabilidade, não podemos nos omitir e só ficar esperando que o órgão de trânsito resolva tudo. Hoje, a gente está num pé que está esperando o acidente acontecer para tirar a busanfa da cadeira e sair atendendo. A gente não está sendo proativo e não estamos nos antecipando aos riscos da via e da gestão. Ou seja, conscientização e educação ainda são aí os melhores remédios para um trânsito seguro. Exatamente. Em engenharia também, engenharia de tráfego, porque com ações de engenharia de baixo custo, você elimina acidentes. Um exemplo é a mini rotatória da Velha, que ali tinha mortes, né? Inclusive, eu acabei de voltar de um seminário em Vitória, no Espírito Santo, participei da Semana Nacional do Trânsito de lá, como palestrante, e tivemos professores de diversas universidades do país, o professor Tani, do Labtrans, aqui de Santa Catarina, Laboratório de Trânsito da Universidade Federal, que falou sobre os benefícios da engenharia de baixo custo, né? Então, tem muita coisa que a gente pode fazer com pouco dinheiro, falta criatividade e conhecimento técnico.
As decisões, infelizmente, são mais políticas do que técnicas. Se a gente priorizasse o técnico, muita coisa já teria sido resolvida, né? Ô Márcia, estamos na reta final do processo eleitoral. Daqui a poucos dias a gente vai conhecer o novo prefeito da nossa cidade. Nesse sentido, engenharia de baixo custo. Algumas ideias, algumas sugestões para os nossos candidatos para ver uma Blumenau com um trânsito mais seguro e mais humano nesse sentido. Olha, a gente precisa resolver essa questão da multa, ter transparência, divulgar o quanto se arrecada. A gente precisa educar a população. A gente precisa fazer o planejamento político, pedagógico, plano político pedagógico da escola pública de trânsito, que não tem, e isso o CONTRAN cobra por meio de resolução. Tem que ter uma espinha dorsal pedagógica. A própria questão do efetivo da Guarda Municipal de Trânsito, porque já que a gente está esperando que eles resolvam tudo e não vão resolver, né, a gente tem que trabalhar com a população o seguinte: esse discursinho, essa balela de indústria da multa, que na realidade é assim: furei o sinal vermelho, é a indústria da multa. Não parei para o pedestre na faixa, é a indústria da multa. Bati porque ingeri bebida alcoólica, bati no muro, matei uma pessoa, culpa da indústria da multa. A gente tem que parar com essa hipocrisia. A gente tem que pensar que a nossa cidade estimula ao longo do ano inteiro, sim, o consumo de bebida alcoólica e o estímulo aos cuidados. O que vai mudar comportamentos no trânsito não tem sido na mesma proporção. Então, a gente tem que pensar trânsito dentro da nossa realidade e com seriedade. E não ficar fazendo discursinho bobo. Por exemplo, Semana Nacional do Trânsito não é para fazer a maior quantidade, não é para ser comemorada. Não é para a gente fazer a maior quantidade de ações. É para a gente pensar o que temos feito ao longo de todo o ano, o que precisa ser melhorado e o que nós queremos, que trânsito nós temos, que trânsito nós queremos, o que cada um pode fazer no âmbito da sua responsabilidade. O modo como nós, gestores do trânsito, modificamos o trânsito, modifica o comportamento das pessoas. Utilizar mais aqueles que são os psicólogos peritos para contribuir nas campanhas de trânsito, nas ações que vamos fazer, no planejamento das próprias vias, da sinalização. É o cara que entende de comportamento no trânsito. É pensar o trânsito em nível de execução, de executivo mesmo. Ô Márcia, e sobre comportamento no trânsito, o que cada um pode fazer? Seja ele motorista, seja ele pedestre, o que cada ser humano pode fazer para melhorar o seu comportamento no nosso trânsito? Olha, comportamento pode ser mudado, desde que a gente tenha o estímulo necessário à população. Há pouco tempo tinha uma vaga ali na Rua 15 que as pessoas estavam tomando multa direto e tendo o carro guinchado. Tinha lá uma placa R6C, proibido parar e estacionar. Só que a população não sabe que aquela placa vale 30 metros antes e 30 metros depois. E a população não é informada. Então, se você quer fazer educação para o trânsito, você tem que levar informação para a população. Muitos dão uma volta enorme numa quadra inteira porque ali está escrito, e tem placa e bem sinalizado, que é exclusivo do ônibus. Só que a população precisa saber que ela pode adentrar na faixa exclusiva de ônibus onde é permitido para fazer conversão à direita e para acessar lote lindeiro. E precisa saber que lote lindeiro é todo lote que faz fronte, linde com a via. Traduzindo, guia rebaixada, entrada de garagem, entrada de estacionamento. Custa sair do juridiquês pomposo do Código de Trânsito e chegar na população numa linguagem que ela entenda. Eu não entendo rotatória, preferência. Fio, olha aqui. Chega na rotatória, tem gente passando? Não, então tu vai. Tem gente passando? Tem. Então espera, quando ele passar, tu vai. Pronto. É assim que se explica a preferência em rotatória. Se não tiver uma placa lá mandando você parar, preste atenção, olhe no olho do outro motorista, negocie. Quantos acidentes, quantas infrações poderiam ser evitadas se a população fosse educada? E é isso que eu digo. Educação para o trânsito não é entregar panfleto, não é fazer palestra em escola, tudo isso é válido, claro, mas a gente tem que chegar lá na população, lá no seu Zé, na Dona Maria, do Pedrinho, do Joãozinho, que quer pedalar, que não consegue. A gente tem que sair da esfera da politicagem
para políticas públicas no trânsito e falar numa linguagem que a população vai entender. E com certeza você é uma das pessoas bem preparadas para isso, prova que a sua agenda está cada vez mais, digamos, solicitada, não só aqui na nossa cidade, não na região, não no estado, mas sim em diferentes pontos do nosso país. Você que é coordenadora estadual do movimento Maio Amarelo, é um movimento que concentra muitas ações no mês de maio, mas com certeza ao longo de todo o ano trabalha com essa humanização no nosso trânsito. Já que a gente está falando sobre esses 19 anos do Código Brasileiro de Trânsito, eu queria falar um pouquinho contigo sobre a questão da formação dos nossos motoristas. Antes de 97, 98, era uma formação. Depois, o futuro motorista, ele foi para o banco escolar, ele recebe bastante informação, tem uma preparação toda diferenciada para realmente colocar esse motorista no nosso trânsito. Isso é suficiente, Márcia? Como é que está sendo o papel dos centros de formação de condutores, na tua opinião? Olha, essa foi uma das minhas falas no seminário Trânsito e Cidadania, lá em Vitória, no Espírito Santo. Nós já tivemos no país uma época em que não precisava ter autoescola, ter instrutor, bastava que tivesse uma pessoa que ensinasse, mas era só ensinar a fazer, a ligar o carro e botar a roda para girar. Essa pessoa não conhecia de legislação, só se fala em dirigir associado ao ato de pisar no acelerador. Precisa mudar muito. Hoje, no país, a gente tem centro de adestramento de condutor, não é de formação, porque não está formando. Eu trabalho com pessoas recém-habilitadas. A maior parte dos meus alunos são pessoas que já capotaram, já bateram, que tem medo de dirigir. Na verdade, não tem medo de dirigir, ela só não aprendeu, ela não sabe o que fazer quando ela vai para o trânsito, ela não tem autonomia, ela não sabe comandar a máquina, porque não aprendeu. Porque hoje se pensa mais em passar na prova para pegar a carteira logo, e a pessoa pega aquela carteira e vai provocar acidente no trânsito, vai bater em carro parado, não tem como controlar. É a parte pedagógica. Eu tive a oportunidade inúmeras de dirigir o simulador. E tudo que eu acerto no meu carro, eu erro no bendito do simulador. Que é uma exigência. Tem que passar agora pelo simulador, né? E é bem distante da realidade, sabe? É uma coisa assim, do ponto de vista pedagógico, talvez em algum momento, quando nós tivermos crescido no processo de formação de condutores, saído do adestramento e passar a trabalhar a aprendizagem significativa e preventiva, quem sabe, né? O comportamento se muda por aí. A pessoa sai de lá, começa a ver, poxa, não sei nada, não aprendi nada. E quando você começa a trabalhar estímulos para a mudança de comportamento seguro e preventivo, essas pessoas param de se acidentar, param de causar dano no trânsito, de cometer infração, o trânsito fica mais seguro, porque elas só vão assim que dominam o carro. E para você que cola atrás dos carros aí nas sinaleiras, fica esperto, viu? Tem muita gente que acabou de sair do CFC, você não sabe, vai bater atrás do seu carro, você vai se complicar, porque está desrespeitando também a norma de trânsito que diz que tem que manter a distância. Essa semana eu vi atrás de um carro, Márcia, escrito assim, motorista recém-habilitada. Era uma mulher dirigindo e estava escrito motorista recém-habilitada. É uma dica legal, é uma orientação, quem sabe, para quem acabou de sair com a sua carteira, com a sua CNH agora em mãos e vai encarar o nosso trânsito, quem sabe? Para quem está dentro do carro recém-habilitado, pode significar alguma segurança. Para quem está fora, tem que esperar também. Espere alguma piada, alguma buzinada, algum xingão. O que está fazendo no trânsito? Por incrível que pareça, tem pessoas que criticam que os veículos de autoescola estejam ensinando em via pública. Só que a pessoa, quando pega a habilitação, ela vai dirigir na via pública, não é dentro do pátio. E o trânsito não é exclusivo deste ou daquele. Não é aquele papo se essa rua fosse minha. Porque as pessoas já pensam, a rua é só minha e eu tomo conta de tudo. Sai para lá o pitoquinho que está aprendendo agora. E não é assim. O trânsito é um espaço coletivo de negociação de todos. Todos têm direito, não só os motorizados, acima de tudo as pessoas. O trânsito é de todo mundo. E por falar em trânsito coletivo, a participação aqui do nosso ouvinte, o Rogério, através do WhatsApp da CBN, 9282-6377. Ele coloca o seguinte, o Rogério, diz para a Márcia falar um pouquinho para os ciclistas usarem as luzes na bike à noite, já que essa semana ele teve uma dificuldade, ele passou por um momento difícil, onde a bike dividiu com ele o mesmo espaço e trazendo insegurança para ambos, no caso ali naquele momento de divisão do trânsito coletivo. Rogério, muito obrigada e eu quero reforçar, viu, o que você está falando,
porque eu também tive problemas na saída, na velha ali de um supermercado, à noite, o ciclista com roupa escura, nenhuma identificação, nenhum luminoso na bicicleta. E, por favor, não comprem, até os ciclistas mesmo que estão acostumados, eles pedem para que os outros não coloquem aquela luz forte demais que cega as outras pessoas e cega os motoristas. Então escolha, converse aí com o pessoal da ABC Ciclovias, com quem pedala, qualquer pessoa que estiver pedalando aí, os que estão acostumados, eles vão lhe orientar melhor. É muito prudente, muito pontual essa colocação do Rogério. Eu tô aqui, palma para você, garoto. Para finalizar, Márcia, 32 mudanças ao longo desses 19 anos no nosso Código de Trânsito Brasileiro. Rapidamente, em 1 minuto e meio, quais foram as principais mudanças ao longo da tramitação do nosso Código? Nós tivemos a lei do farol. Polêmica, né? Vai, polêmica. Não vem, pode, não pode. Na segurança, acho que todos deveriam estar com seu farol ligado. Apaga farol, liga farol. A gente teve alteração nas multas a partir do dia 1º de novembro agora. Nós tivemos uma série de alterações na parte que induz a parte penal, nas infrações, gravidade de infração, que é antes estacionar em vaga de preferencial, era infração leve, passou média, passou grave, gravíssima. Tem também outras infrações que mudaram o fator de multiplicação. Tem infração grave que você multiplica por 2, por 3, por 4. Né? Uma série dessas 32 mudanças, o exame toxicológico, todas essas, porque veio uma batelada, chegou agora uma batelada de resoluções com muitas mudanças e não adianta esse conhecimento ficar preso na mão dos especialistas, tem que ir para a população precisa saber não só sobre essas mudanças, mas o que eu tenho que fazer. Muita gente comete infração porque desconhece lei de trânsito, né? E a gente tem tantas outras mudanças engatilhadas, nós temos mais de 200 projetos de lei rolando em Brasília, que daqui a pouco vira lei ou o CONTRAN faz por meio de resolução. Né? São leis atrás de leis, é tanta mudança que a gente não consegue lembrar de todas elas agora. Márcia, obrigada pela presença mais uma vez. O microfone sempre aberto para você, com certeza esse conhecimento tem que ser dividido também com os nossos ouvintes. Muito obrigada, eu agradeço a população pela credibilidade e confiança em meu trabalho e me coloco à disposição pelas redes sociais. Tem dúvida? Me chama lá, eu sou super acessível, respondo para todo mundo, participo, estou junto, pego junto. Vamos fazer educação para o trânsito, para a população. Essa é Márcia Pontes, educadora de trânsito, parceira também aqui da Rádio CBN. Falamos um pouquinho da Semana Nacional de Trânsito e muito sobre esses 19 anos do nosso Código de Trânsito Brasileiro.